Sabe o que eu estou percebendo, pessoal? O ânimo dos torcedores santistas para essa partida do time do Santos, que acontecerá amanhã às 18 horas, inclusive vai ser transmitido pelo Sport TV, né? Tem também lá o PPV que vai fazer também a sua transmissão. Mas o humor, né, do torcedor santista nesse jogo contra o time do Operário não é dos melhores, né? Até porque, até onde eu vi a compra de ingressos para essa partida não era tão gigantesca assim. Em outros momentos é bem verdade, e aí eu estou falando lá do primeiro turno, estava melhor. O aproveitamento do time do Santos nesse segundo turno não é bom. É bem verdade que está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, mas não inspira confiança. E esse é um detalhe importante, principalmente quando a gente fala de Santos Futebol Clube. A gente pode falar do Carille, que embora esteja na segunda colocação, como eu mesmo disse anteriormente para você, o time não joga da maneira que o torcedor santista gostaria que jogasse. E aí eu vou pedir um favor para você, pessoal, mas um favor muito grande. Não fica se inspirando e vendo notícias que falam a respeito do time mais glorioso do mundo, sobre o Santos Futebol Clube, em outros veículos de comunicação, a não ser nos canais do time do Santos. Eu não estou querendo mandar na sua opinião, eu não estou querendo fazer com que você leia outras coisas fora o eixo Santos Futebol Clube, porque eu estou falando o seguinte: se você de fato, de verdade, quer saber notícias que agradam o torcedor santista, entre aspas, que são notícias verdadeiras a respeito do time do Santos, você tem que ver os canais que falam a respeito do time mais glorioso do mundo. Eu posso citar vários aqui, mas você deve conhecer a grande maioria dos canais, né? Um deles que fala a respeito do Santos, evidentemente, que é o meu, né? Mas você tem oportunidade, se você não gosta do meu perfil, em assistir o outro canal. Agora, pessoal, por que eu falo isso? Porque eu estou vendo nas mídias, o Santos nunca foi prioridade para ninguém. Essa que é a verdade. O Santos está lá na Baixada Santista, se fala muito aqui sobre São Paulo, sobre o Sport Clube Corinthians Paulista, sobre o Palmeiras, que são esses times que estão na Sul-Americana, outro que saiu recentemente, se eu não me engano, São Paulo, aí da Taça Libertadores da América, que perdeu. Eles falam muito pouco a respeito do Santos, né? E todo mundo sabe a respeito disso. Então, quando você ouvir alguém de fora falando a respeito do Santos, que não consegue entender por que o torcedor santista reclama, mesmo estando na segunda colocação dentro do Campeonato Brasileiro, é que essa pessoa realmente tem uma visão um pouco limitada e que não acompanha o dia a dia do Santos, como você que está aqui ligado no meu canal acompanha. Então, a notícia que você tem que ver é dos torcedores do Santos, daqueles que fazem conteúdo único exclusivamente do Santos, e não aqueles que falam um pouquinho só a respeito do Santos no final do programa, ou aquele detalhe, quando não, fala uma coisa bem superficial, não detalha absolutamente nada, e o programa, de certa forma, segue caminho, né? Eu estou pedindo esse favor para você porque é importante, pessoal. Dado toda essa introdução, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente aí, faça os seus comentários. Vamos falar um pouco mais sobre o pré-jogo do time do Santos, que não teve novidade nenhuma, né, pessoal? Essa que é a verdade. A escalação praticamente a mesma, né, com alguns jogadores que não foram relacionados na partida passada, entraram nessa relação agora. E a gente vai comentar um pouco muito sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta. Até já. Salve, salve, torcedor santista! Muito obrigado por você assistir esse conteúdo. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. E a gente vai começar a falar sobre o pré-jogo do Santos. O Santos tem uma obrigação, evidentemente, como foi nas partidas passadas, principalmente naquele confronto direto do jogo passado contra o Novo Horizontino, que o Santos saiu perdendo de 1-0, empatou com o Otero, mas o Santos realmente jogou muito mal. Fato esse que a torcida realmente não perdoa o atual técnico do time do Santos, o Fábio Carille, como eu já dei a introdução no início desse conteúdo. Mas é importante, pessoal, é aquilo que eu sempre falei para você: simplesmente torça, porque você vai ver
que desse mato não sai coelho. Não vai adiantar a gente falar sobre tática, não vai adiantar falar sobre o Sofa Dijay, sobre Billy Arce, sobre Miguelito, que ele não vai colocar esses caras para jogar. Eu vejo as pessoas insistindo ainda mais a respeito desses jogadores que, no meu modo de ver, deveria ser oportunizados esses jogadores dentro de campo. Aí você vê outra situação em que fala que realmente eles não estão preparados fisicamente. Os caras já estão mais de um mês aí, cara. Mais de um mês. Será que os caras não servem para jogar 10, 15 minutos? É tão ruim assim que o Fábio Carille, a toda entrevista coletiva, sempre fala que os caras estão melhorando fisicamente. Esperávamos pelo menos um deles, né, nessa relação. E esses jogadores, Miguelito porque jogou no meio da semana, tomou um sapé caiaiá de 4-0 do Cuiabá, jogando lá em Cuiabá, né? O Miguelito inclusive foi o gol de honra que ele fez, foi um golaço, né? Alegaram que ele pode estar cansado e tudo mais. Rapaz, essas histórias de carrochinha não dá mais para aguentar, né? Então, pessoal, assim, não acredite em absoluta certeza tudo que esse atual técnico do time do Santos fale, cara. Não dá para acreditar. E ele pode até estar falando a real a respeito do condicionamento físico desses caras. Só que se realmente isso for verdade, ninguém vai assumir essa culpa com relação a esses jogadores, porque esses jogadores estão passando férias do time do Santos e ninguém faz absolutamente nada. O CEO Paulo Brax não vem ao ar para falar a respeito disso. Foi lá no De Olho do Peixe, é bem verdade, só que eu tenho a impressão que ele escorrega muito, fala e não responde absolutamente nada. Tem o senhor Galo, que ganha muito bem, obrigado, lá como gerente de futebol do time do Santos, também a gente não vê mais falar a respeito dele. Então esses caras que ficam onerando o time do Santos, onde foram contratados jogadores, se jogadores não jogam e o Santos fica pagando o salário, é dinheiro que vai pelo ralo, pessoal. Falado tudo isso, pessoal, provável escalação do time do Santos não vai mudar absolutamente nada. Vai ser Brazão no gol, Shermão na lateral direita, Gil e Jair ali no sistema defensivo, completando ali com o Escobar. O meio de campo do time do Santos são os dois volantes, o Schmidt e o Pituca, e o Juliano ali na frente, disfarçado de terceiro homem do meio de campo, mas nós sabemos que ele fica como quarto homem lá, atrapalhando o centroavante, né? Do lado direito vai jogar o Otero, que na última partida assumiu a posição de titularidade, no lugar do La Quintana, e aí ali como centroavante fica o Wendel Silva, e na ponta esquerda esperamos que o Guilherme esteja numa boa noite e realmente consiga resolver, porque ele não está jogando já faz umas 6 partidas absolutamente nada, né? O Guilherme tem que voltar a jogar futebol, pessoal. O Santos vai muito pelo que o Guilherme apresenta dentro de campo, né? E o Juliano fazendo aquela dobradinha ali com o Wendel Silva principalmente, né? Esses são os relacionados como titular para o time do Santos, até porque o Santos joga de uma forma, o Santos não surpreende ninguém, e o time do Operário, que já venceu no primeiro turno, o time do Santos por 1-0. Eu até marquei aqui quem fez o gol do time adversário, eu me recordo que foi uns 3 meses atrás. Se você pegar os melhores momentos, foi um zagueiro, né, que deu uma finta seca em alguém lá, com o pé esquerdo e chutou de direita, fez um golaço, né? Depois teve até o gol de empate do time do Santos, mas foi marcado o impedimento pelo VAR. Todo mundo vibrou, porque o Santos estava martelando, bola na trave e tudo mais. E o Santos, através do Furk, que jogou bem naquele jogo, fez o gol de cabeça, mas foi invalidado. Quando foi invalidado esse gol, os caras, né, principalmente o técnico deles, Rafael Ganais, que é um bom técnico, né? Inclusive daqui a pouco eu vou colocar um depoimento dele, uma sonora dele, daquilo que ele falou, o que ele espera do time do Santos. Aliás, pessoal, ele comemorou pra caramba o gol que não aconteceu no primeiro turno, quando o Santos foi derrotado pelo Operário por 1-0. Mas ele falou depois da vitória que aconteceu do time do Operário sobre o time do Guarani. O time do Operário ganhou por 1-0, mas o Guarani vendeu muito caro essa derrota, né? Foi um jogaço. Eu estava vendo os melhores momentos. Se o jogo foi realmente aquilo que foi apresentado, olha, o Guarani jogou bem. E realmente tem um bom time, o técnico acertou lá. É até esquisito falar da posição do time do Guarani, que é vizinho aqui de Jundiaí, mas
Eu vou colocar a sonora do técnico Rafael Ganais, para a gente contextualizar depois um pouco mais sobre isso, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Guanais, eu queria que você comentasse sobre o planejamento do Operário para essa próxima fase. O Operário segue em busca dos 45 pontos, agora com essa vitória mais perto, né, ainda. E o Operário, depois desse jogo contra o Santos, ele tem 2 adversários que lutam contra o rebaixamento, né? Como que você pensa essa sequência de jogos para o Operário, Guanais? Obrigada, boa noite. Excelente, obrigado pela oportunidade também, para a gente trazer um pouco mais de contexto. O jogo para nós hoje era uma final, dentro de casa, contra um adversário que está na parte de baixo da tabela, só que extremamente competente e que nesse momento nós temos que olhar para aquilo que é o objetivo a ser cumprido. E o quanto antes a gente conseguir cumprir esse objetivo, a gente vai poder ter uma margem para que a gente possa trabalhar para algo mais. Então eu nunca quero matar o sonho do torcedor, nunca. A gente o tempo todo sonha também. Só que a gente tem que ser... eu acredito que às vezes a gente é cobrado em demasia sem ter tanto entendimento dos contextos. Então a gente precisa entender um pouco mais o contexto. Por exemplo, hoje a gente enfrentou um time que, em relação a orçamento, estrutura, vivência na Série B, tem muito mais experiência do que nós. A qualidade muito grande do elenco. Então, essa sua pergunta é ótima para a gente entender, nesse momento, o campeonato que nós estamos disputando. Então, o nosso campeonato não é contra o Santos. Só que a gente vai lá na Vila para jogar. E se a gente conseguir ganhar um jogo grande desse, aí a gente consegue olhar para cima assim, puxa vida, ainda dá para a gente sonhar. Independente se a gente vai conseguir conquistar algo tremendo e inesperado, mas eu acredito que que sonhar é de graça, e a gente sonha mesmo. Mas o mais importante é que num jogo como esse, nós cumpríssemos a missão. Nem sempre vai ser tão bonito, às vezes vai ser um pouco sofrido, né? Mas a gente conseguiu cumprir o objetivo e isso tem que ser enaltecido. O esforço que a gente falou, mais uma vez, o elenco que a gente pôde contar com tudo e conseguir superar um momento difícil que o jogo nos proporcionou e o adversário também. Você viu, pessoal, o que ele falou a respeito? Ele pode estar realmente jogando a responsabilidade, como qualquer outro técnico faz, para o Santos, porque o Santos é favorito, de fato pela posição das duas equipes dentro da tabela, né? Se a gente perceber, o time do Operário está na 10ª colocação com 39 pontos, tá com um jogo a menos, é bem verdade, 27 jogos, né? E essa é a 29ª rodada, e o Santos está com 50 pontos, um ponto atrás do Novo Horizontino, que também vai jogar amanhã. A verdade é o seguinte, pessoal, essa 29ª rodada já começou, e na verdade começou na quinta-feira, né? Com um jogo entre Chapecoense e o time do Amazonas, e o time do Chapecoense ganhou de 1-0. No dia 27, que foi ontem, né? Mais conhecido como sexta-feira, teve algumas partidas. O Ceará, por exemplo, ganhou, e o Santos tem que ficar ligado no Ceará, porque o Ceará é o 5º colocado, está com 45 pontos. Né? Tá 5 pontos atrás do time do Peixe, né? 2 vitórias já chegaria no time do Santos, com certeza, e o Santos tem que ficar esperto com o 5º colocado. Quanto mais longe o Santos estiver do 5º colocado, seja ele qual for, e nesse caso é o Ceará, o Santos fica melhor beneficiado, e a garantia de ficar entre os 4 primeiros colocados, que dá acesso à divisão de elite do futebol brasileiro, né? E aí teve o resultado também do Ceará, que nem eu falei para você, que está na 5ª colocação, ganhou por 1-0 do Brusque. Teve o jogo e aconteceu o empate de 0-0 entre Coritiba e Goiás. Esse jogo foi lá no Couto Pereira. Teve ontem também o jogo do Paysandu e o time do Ituano. O time do Paysandu venceu o time do Ituano por 1-0. E hoje vai ter mais partidas. Vai ter o Vila Nova contra o time do Botafogo, que já tem um novo técnico. É o Márcio Zanardi, aquele mesmo que foi das categorias de base do time do Santos, foi auxiliar também do São Paulo, ele pegou muitas coisas legais desse técnico, treinou muito bem o time do São Bernardo, que deu muito trabalho no Campeonato Paulista quando lá ele estava, e ele estava muito de boa aí, e acabaram contratando o time do Botafogo depois que foi demitido. Na quarta-feira, o Paulo Gomes, depois de empatar com o vice-lanterna, né? O vice-lanterna, nesse caso,
que o time do Botafogo jogou foi o CRB. Eu acho que é o CRB mesmo. E o técnico acabou sendo demitido e o Márcio Zanardi assumiu, mais um técnico catapultado. Então esse jogo que aconteceu ontem, né, vai acontecer hoje, Vila Nova e o time do Botafogo, às 17 horas, 18 horas na Vila Belmiro tem o Santos e o time do Operário do Paraná. Depois, amanhã, mais conhecido como domingo, no Rei Pelé tem o CRB contra o time do América. Tem também amanhã o time do Mirassol, que o Santos também precisa ganhar, porque o Mirassol está entre os 4 primeiros colocados. Deixa eu verificar aqui para não falar. É o 4º colocado, está na bota também do time do Santos, vai jogar contra o time do Sport. O time do Sport que também é um time que está aí querendo realmente atingir a presidência do campeonato, está na 3ª colocação, né? O time do Sport está com um jogo a menos, né? Vai tentar regularizar e igualar as outras equipes aí, principalmente daqueles que estão com um jogo na frente deles. Vai jogar amanhã contra o time do Mirassol. O Novo Horizontino vai jogar na segunda, que é o primeiro colocado do campeonato, vai pegar a Ponte Preta, mas vai jogar em casa. Então, se tiver para torcer para um time, o Santos não pode depender desse jogo, apesar que futebol é futebol e tudo pode acontecer, né? Vai jogar contra a Ponte Preta dentro de casa, o Novo Horizontino. E depois, na segunda-feira também, né, outro jogo que acontecerá, fora esse do Novo Horizontino da Ponte Preta, vai ter Guarani, que perdeu para o Operário, vai jogar em casa e precisa ganhar do Avaí, que é seu adversário de qualquer maneira. Pessoal, estou muito, mas muito apreensivo com esse jogo, até porque não tem como ser muito feliz a não ser torcer para o time do Santos, porque se a gente for depender do desempenho, é para a gente desconfiar, né, pessoal? O time do Santos vai jogar dentro dos seus domínios na Vila Belmiro, vai ter transmissão do Sport TV, vai ter o apoio da torcida, não sei se na sua totalidade, mas a pulga ficará atrás da orelha. Já não penso mais em performance, até porque o técnico insiste em fazer coisas que os torcedores santistas não gostam. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente, faça os seus comentários. Abraço para você, pessoal. Até a próxima. Tchau.